Válio, que é advogado, e está conversando com a gente, conosco, sobre as leis para pessoas com deficiências. Eu queria saber, assim, é uma aberração, né? Mas existe o assédio moral e também o assédio sexual às pessoas com deficiências, que são vítimas, inclusive, habituais, né? Eu queria saber o que fazer nesses casos. Eu queria que também o doutor explicasse o que é o assédio moral, como ele ocorre. Vamos lá. Primeiro, se for em âmbito escolar, né, universitário, a gente fala no chamado Instituto do Bullying, que esse bullying é feito pelos próprios colegas, que o discriminam, que o isolam, que fazem se sentir uma pessoa desprezível no local. Infelizmente, ainda ocorre muito nisso. E aí, nós podemos até citar aqui, infelizmente, até suicídios por parte dessas crianças e adolescentes. Já houve? Sim, já houve. Tá? Ou também a revolta dessa pessoa frente aos colegas e essa pessoa acaba praticando barbaridades. No tocante fora do âmbito escolar e mais no âmbito do trabalho, aí nós falamos do chamado mobbing, também é muito comum, infelizmente é muito comum. Porque ficam dando risada. Exato. Colocam apelidos, tá? Fazem com que aquela pessoa ela seja objeto de chacotas. E a pessoa nem tem como se proteger, né? Tipo assim, ela tá vendo tudo aquilo, tá sentindo o assédio moral, mas ela não vai lá reclamar, não sabe o que fazer. Dentro da empresa, Alguém da empresa, é indispensável que essa pessoa, ela sendo vítima desse assédio moral, ela comunique o RH. Não, mas e se ela não tiver, por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down? Um terceiro visualizará. A pessoa está sofrendo bullying, ele não vai reclamar, vai? Eles costumam se queixar? Se houver um mínimo de discernimento, aí é possível que haja essa reclamação. Se estiver incomodando muito. Exato. Ou é possível que alguém do trabalho denuncie? Sim, um parceiro do trabalho pode denunciar. E o infrator aqui, tá, que praticou o ato, ele pode ser dispensado por justa causa, no caso de uma relação de emprego. Isso não é com base no artigo 482 da CLT. Ok. Bom, eu queria saber quais são os benefícios previdenciários, né? Como, por exemplo, LOAS, e como fazer para conseguir. Bom, LOAS nada mais é do que o benefício da prestação continuada. Esse benefício da prestação continuada faz com que a família não possa ter o rendimento acima de 25% do salário mínimo. E a partir do momento que se comprova essa situação, é possível se requerer esse benefício junto ao INSS. É um auxílio do governo, né? Auxílio do governo federal. Agora, que tipo de ação se deve mover contra o Estado para pagar um tratamento que o SUS não ofereça, em clínica particular? Existe isso? Olha, é bem difícil conseguir êxito numa ação dessa. Eu aconselho, nesse caso, porque nós estamos falando de uma coletividade que também sofre, não só os PCDs, mas todos nós sofremos com dificuldade à saúde, com dificuldade ao atendimento escolar e assim por diante. Eu entendo que é indispensável se buscar esse direito junto ao Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público também tem as armas necessárias e ele poderá propor uma ação civil pública buscando a execução desse direito que já está previsto em lei. Ok. Então, vamos falar sobre isenção, começando pelo IPVA, né? Eu soube que o doutor já obteve uma vitória no Tribunal de Justiça de São Paulo com relação à isenção de carros acima de 70 mil, porque a lei vai até 70 mil, é isso? Então, até o ano passado não havia qualquer restrição. Os PCDs que adquirissem veículos com a isenção teriam direito a não pagamento do IPVA.
veio uma nova legislação do Estado de São Paulo que limitou esse direito falando o seguinte, olha, nesse momento de 2018, tá? Se você tem um veículo com valor venal acima de R$70 mil, você terá que pagar o IPVA. Veja, aqui nesse caso, muitas pessoas já tinham esse direito. Esse direito, né, aqui nós podemos falar que é um direito adquirido. E o direito adquirido, ele é protegido constitucionalmente. Então, essa é uma tese que eu sustento junto à Justiça Estadual e que vem dando frutos. Está dando certo. Está dando certo. E é só para carros novos, né? Carro usado não entra. Carros usados também. Também? Também, carros usados também. Você entra na justiça para pedir isenção do IPVA? Dos carros, exatamente. E consegue? Consegue. Dos carros novos é que há uma certa discussão, porque pode ser que nesse momento, tá, você busca a isenção, mas como já há uma lei nova vigente, muito difícil se conseguir essa isenção do IPVA, porque você não tinha o direito adquirido. Certo. Tá? Okay. Porque se a pessoa quiser comprar um carro importado, não consegue, porque é acima de 70 mil. Nesse momento, não. Nem entrando na justiça. Nem entrando na justiça, porque você não tinha o direito adquirido. Agora, a isenção de IPVA é para todos, né? Autista, com Down, seja qualquer limitação. Porque, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, ela vai pleitear a isenção em nome dos pais ou dos cuidadores, não é isso? Exatamente. E está valendo. Exatamente. Trata-se de nessa própria legislação que excluiu a isenção do IPVA, nós falamos, ela também deu o direito a possibilidade da isenção para os não condutores. E aí é possível que aquele que for o acompanhante seja beneficiado para tanto. Queria que o senhor falasse um pouco sobre passagens de isenção de passagens aéreas e interestaduais para as pessoas com deficiência. Essa eu preciso dar uma estudada. Porque são situações, sério, são situações muito distintas de estado para estado, independente da lei federal. De estado para estado? De estado para estado. E as empresas aéreas nacionais não aceitam, enquanto que as estrangeiras aceitam. O negócio é uma loucura. Então acho que isso seria legal uma entrevista só para isso, como do imposto de renda também. Certo. Tá bom. Eu queria que o doutor falasse um pouquinho sobre isenção para entretenimento, lazer, tipo assim, brinquedos e parques quando for para criança e teatro e cinema para jovens e adultos. As pessoas com deficiência são isentas ao pagamento desses entretenimentos, desse lazer? Preciso também dar uma estudada, desculpa. Tudo bem. Tá. Queria falar um pouquinho sobre medicamento. Em que caso se pode pedir a isenção do pagamento dos medicamentos? Primeiro, necessidade. Quando a pessoa ela não tem a possibilidade e tem a necessidade. E esse medicamento ele tem que estar em receita médica. Se não obtiver esse medicamento de forma gratuita, junto ao órgão competente, é possível se propor medida judicial para que o órgão disponibilize gratuitamente esse remédio. E esse remédio não precisa estar na lista de disponibilidade do órgão. Ele tem a obrigação de disponibilizar o remédio que aquela pessoa necessita. Exatamente aquele. Se o governo disser, olha, nós não disponibilizamos desse remédio, nós disponibilizamos de um próximo, um genérico. Olha, não é possível. Nesse caso, quem traz aí a obrigação é o médico. É o médico que vai direcionar qual o remédio adequado. Mas, por exemplo, a pessoa precisa do remédio e quanto tempo leva isso na justiça para ser deferido ou não? Tem que ser proposto, tem que ter as provas necessárias da sua indisponibilidade de pagamento, tem que juntar a receita médica e a negativa por parte do governo. Aí, com essa medida, o juiz, através da chamada liminar, ele analisa a situação e concede a liminar na grande maioria dos casos.
Isso é para casos de medicação de uso contínuo, né? Que a pessoa... Exato. Aí vale a pena você aguardar, mesmo que seja pela justiça. Sim, vale muito a pena. Uhum. Agora, o que os pais devem fazer para conseguir, junto aos planos de saúde, a terapia ABA, que é própria específica para os autistas, pessoas com autismo? Primeiro, né, nesse caso, primeiro de tudo o que eu necessito dizer, o convênio ele tem que estar informado da situação. O convênio ele tem que ter ciência de que o beneficiário do seguro médico, tá, ele tem essa deficiência. A partir do momento que ele tem essa ciência, ele não pode se furtar, se afastar de cumprir com essa obrigação. Quem dirá a respeito da necessidade da terapia ABA ou não é o médico responsável, neuropediatra, tá, ou um psiquiatra, efetivamente. Através de laudo, ele vai apontar a necessidade dessa terapia ABA, que, no caso, é a terapia cientificamente provada que dá resultado junto aos tratamentos. E aí, através desse laudo médico, faz o pedido junto ao convênio. E, na maioria das vezes, o convênio ele nega. Por quê? Porque o convênio ele aponta que não se encontra no rol das doenças e tratamentos junto à ANS. Então, agora, porque, por exemplo, isso aí vale para todas as síndromes, né? Todas as condições. Por exemplo, tratamento de pessoas com síndrome de Down e todas as outras síndromes. Todas, até no tocante às doenças raras, é indispensável. Tudo vai depender do laudo médico. Nós estamos falando de pessoas que dependem efetivamente dessa terapia para melhorar a sua qualidade de vida ou até viver. Exato. Agora, tem planos que não tenham profissionais específicos para determinadas síndromes são obrigados a fazer reembolso total do valor gasto pelo consumidor? Em regra, eles não são obrigados. Entretanto, como nós estamos falando de uma relação de consumo, eles podem ser obrigados judicialmente. Judicialmente. Somente judicialmente. A operadora do plano pode dificultar ou negar a aquisição do plano por pessoas com deficiência? Nesse caso, é um ato discriminatório. É um crime, nesse caso. E como o que ela pode, nesse caso, o que ela pode é ter um valor de mensalidade adequado a essa situação. Um valor que normalmente é mais alto. No tocante à discriminação, como ela tem que ser provada? Por todos os meios lícitos de prova que em direito admitidos, mas na maioria das vezes aqui, por testemunhas. Uma pessoa que foi junto contratar o plano. Exatamente. E como colocar na justiça um plano de saúde empresarial sem prejudicar o funcionário que tenha como dependente um filho com deficiência, por exemplo? Bom, a empresa ela não estará no polo passivo da ação. Esse é o primeiro ponto. Se nós estivermos falando como nós estamos falando de um benefício concedido pela empresa ao seu empregado, e esse benefício não está sendo adequadamente prestado pelo convênio, ele tem o direito de buscar o direito. E o ponto principal o empregador ele não pode, nesse caso, interferir na situação. Ele não pode praticar nenhuma represália nessa situação. Por quê? Porque nós estamos falando de uma situação entre paciente e entre seguro ou convênio médico. A limitação de sessão de terapia ocupacional pelo plano de saúde é abusiva, né? Por quê e o que se pode exigir dos planos? Bom, tudo depende, nesse caso, da necessidade do paciente. Havendo necessidade no número X de terapias, o convênio ele tem a obrigação de disponibilizá-las. Entretanto, existe uma certa limitação por parte do convênio. Normalmente, essa limitação ela gira em torno de 40 sessões ao ano. E aí, 40 sessões ao ano, uma pessoa que necessita de uma terapia diária, simplesmente inviabiliza o tratamento. Eles têm liberado o quê? 10 por mês?
10 sessões? Tudo vai depender do laudo, da necessidade do O paciente. convênio normalmente hoje libera 10 e pelo que eu vejo nas situações judiciais, 40 máximo ao ano. Ok. Nesses casos tem que entrar com processo? Não, nesses casos só através de ação judicial para ter sucesso. E tudo que a gente foi dito aqui, através de ação judicial, o doutor pôde comprovar que conseguiu êxito? Sim, a maioria das ações há êxito. O que não deu certo, por exemplo? Bom, quando há uma omissão por parte do paciente quanto a alguma doença pré-existente na contratação do convênio, isso faz com que haja a possibilidade de inviabilidade do sucesso na ação. Então, o doutor disse que é fundamental a boa-fé quando você vai contratar um convênio. Você diz, olha, meu filho tem síndrome de Down, ou tem autismo, mas os pais ficam com medo de falar isso e o convênio não aceitar. E o que faz então? A transparência e a boa-fé é o único caminho a ser percorrido aqui. Se você não disser, lá na frente você tem um risco de perder a ação. O risco é grande. A boa-fé ela tem que ser seguida. Existe um princípio. Mas aí não é uma fé, a pessoa está com medo de ser rejeitado. Independentemente. Isso configura uma fé? Se ela está com medo de que não aceite o filho dela porque o filho tem alguma síndrome? O temor não pode afastar a veracidade da informação. Senão ela pode suportar, primeiro, pode haver a negativa por parte do convênio, porque o convênio dirá que não houve manifestação adequada na contratação, não houve, daí nesse caso, indicação da doença pré-existente. Então, isso acarreta uma infração contratual. Ok, finalmente eu queria que o doutor desse umas dicas de como contratar um advogado. Como contratar um advogado? Vamos lá. Porque a gente fica assim, sem saber o que eu tenho, será que esse advogado é bom, será que eu vou conseguir, é tudo tão difícil no Brasil, as leis não funcionam, enfim, né? Primeiro, verificar se efetivamente esse colega se encontra inscrito na OAB. É possível fazer uma busca junto ao site da OAB, se nós estivermos no estado de São Paulo, a OAB-SP. Segundo, indispensável se buscar a qualificação desse advogado. Essa qualificação do advogado, eu digo, formação. E também buscar informações junto a clientes desse advogado, quanto à sua especialidade, quanto à sua honestidade e a sua atuação, tanto extrajudicial como judicial. Os meios de comunicação, na atualidade, são muito utilizados para isso. Vale muito a pena. Busca junto a Facebook, busca junto a Instagram, porque ali nós temos condição de observar quem é o profissional daquela área e o profissional adequado, efetivo. Então, essas são as dicas para os pais? Mínimas. Essas são as dicas mínimas. Ok. Então, nossos agradecimentos ao Dr. Marcelo Valho, que é advogado, professor, com mestrado e doutorado em Direitos Humanos. Eu queria só para finalizar que o doutor, as pessoas que estiverem interessadas em fazer uma consulta, que o doutor pudesse passar um contato, um telefone. Eu já vi seu Facebook, adorei, por exemplo. Tem o meu Instagram, que é professor Marcelo Valho. Tem meu Facebook. Valio. V-A-L-I-O. Isso, Valio. Tá? Tanto no Instagram como no Facebook. Tá? Agora esqueci o meu número de celular. Deixa eu Então pegar vamos fazer de novo. E é bom falar o porque ficou parecendo como valium. Entendi. Por isso que eu frisei lá, valio. Deixa eu pegar aqui. É aquele celular que vocês disponibilizaram lá? O 998 Espera só um 24 pouquinho, 40. vamos gravar de novo, peraí. Esse é esse que eu acho que é esse. Do WhatsApp da Andréia, né? Da Andréia, Tá. Então, para finalizar, eu queria que o doutor passasse para a gente os contatos para as pessoas interessadas
e que tiverem dúvidas, entrarem em contato e sanar as dúvidas, pode ser? Pode, claro, eu fico à disposição. É possível me contatar através do Instagram, através da página Marcelo Valio, que é VALIO, tá? No Facebook também. Há um e-mail que eu disponibilizo também, que é o marcelo@marinovalio.com.br, e também tem um número WhatsApp? exatamente, a título de WhatsApp, que é o 99824 4052. Eu fico à disposição. Muitíssimo obrigada, parabéns e sucesso mais ainda. Muito obrigada. Muito obrigado.